Fala pessoal, beleza? Arte aqui. E bem, no vídeo de hoje eu gostaria de estar aqui discutindo com vocês acerca de uma classe de cartas que antigamente era muito requisitada e hoje caiu no esquecimento. Só que para mim continua sendo um ótimo investimento. E é isso que eu quero discutir no vídeo de hoje. Mas antes do vídeo começar, eu queria estar convidando vocês para entrarem no nosso servidor do Discord, Arte TCG. Aqui direto a gente está postando diversas promoções. Ontem mesmo teve várias promoções, tanto na Amazon como no Mercado Livre. Alguns produtos por um preço muito abaixo do tabelado. E além disso, a gente fica conversando lá sobre investimento em Pokémon TCG no geral, sobre cartas que vão valorizar, etc. Então se você quiser fazer parte dessa comunidade, o link vai estar aí na descrição. E pode entrar que você vai ser muito bem-vindo lá. Tranquilo? Agora bora pro vídeo. Então, se você coleciona ou colecionava Pokémon na época de XY e Black and White, você deve se lembrar dessas cartas aqui, que nada mais são que os trainers Full Art. Na época de Black and White e XY, essas cartas eram uma das mais requisitadas por todos os colecionadores. Literalmente todo mundo que eu conhecia que colecionava cartas Pokémon nessa época colecionava trainers Full Art, porque isso aqui ia muito além da questão de colecionar só um Pokémon específico ou uma geração específica. O pessoal queria colecionar os personagens dos animes. Acontece que, a partir da época de Sol e Lua pra frente, nós começamos a ter as cartas de treinadores com Pokémons. Ou seja, várias cartas que tinham os treinadores junto dos seus Pokémons e eram cartas de Pokémon e não do trainer Full Art específico. Como é o caso, por exemplo, das subcoleções especiais das galerias de treinadores, né? A gente tem aqui de Astros Cintilantes, de Tempestade Prateada, de Estrelas Radiantes e de Origem Perdida, né? Ou seja, eram cartas que tinham os Pokémons junto de seus treinadores. E se tem uma coisa que eu aprendi no mundo dos investimentos, não só de Pokémon, mas de investimentos de modo geral, é que não dá para prever o futuro, mas o futuro nada mais é do que uma cópia do passado. Ou seja, o que eu quero dizer? Hoje em dia, as cartas de trainer Full Art estão muito baratas mesmo. E não dá para ter certeza se um dia elas voltarão a valorizar ou não. Mas tenha convicção de que muitas das vezes o futuro nada mais é do que uma repetição do passado. Ou seja, se no passado essas cartas já foram muito bem quistas e muito desejadas pelos colecionadores, nada impede de que no futuro próximo ou distante, isso eu não posso dizer, essas cartas possam voltar ao gosto das pessoas e as pessoas voltem com todo esse ânimo de querer colecionar os trainers Full Art. E esse é um dos motivos pelo qual eu venho comprando alguns trainers Full Art, tanto mais antigos, como por exemplo esse da época de XY, quanto cartas mais recentes, como por exemplo a Tassila, que é de uma coleção mais recente. Aqui tem algumas outras e eu tô comprando essas cartas justamente porque eu acredito que sim, no futuro os colecionadores vão voltar a ter um apreço muito grande por esse estilo, por essa categoria de cartas, e é algo que está subestimado nos dias atuais, ou seja, pouca procura, muita oferta e preços lá embaixo, ou seja, um cenário perfeito para quem quer investir pesado nessa área de cartas de trainer Full Art. E com isso em mente, eu separei aqui algumas coleções mais recentes para a gente ter uma ideia, como por exemplo, aqui a gente está em Mega Evolução. A gente pode ver que tem umas cartas mais caras, como por exemplo a Determinação da Lilian, mas tem a Traquinagem da Acerola, sem ser a ilustração rara especial, que é essa aqui, que tá por 143, mas sim a Full Art comum, e ela tá saindo no preço mínimo de R$14 Near Mint. Isso pra mim é extremamente barato para essa carta, ainda mais por ser uma personagem muito querida, bem como, por exemplo, a Determinação da Lilian, sem ser a ilustração rara especial, só a Full Art. Ela já está um pouco mais caro, sendo o preço mínimo R$134, 135, né? Só que para mim ainda é um preço muito válido, tendo em vista o potencial que essa carta pode atingir. Aqui em Raio Preto, por exemplo, a gente tem a ilustração rara do N, que está um pouco mais cara, mas ainda assim está um preço válido, que está em volta de R$207 na data que eu estou gravando esse vídeo. Mas a gente tem, por exemplo, a Full Art normal, que está por R$32. E pra mim, esse é um personagem extremamente querido, um dos personagens mais queridos da franquia. E essa carta, por esse valor, não tem como deixar passar. Eu mesmo já encomendei algumas, tô esperando chegar. E pra mim, isso é um investimento certo, sabe? As pessoas vão voltar a querer
as cartas de treino full art e, consequentemente, tudo isso vai valorizar bem no futuro. A gente tem aqui em Rivais Predestinados várias ilustrações raras de treinadores que estão por um preço muito, mas muito baixo, como por exemplo o Ethan, a aventura do Ethan, por R$37. A gente tem a Apollo da equipe Rocket, esses personagens da equipe Rocket, o Giovanni, por exemplo, por R$40. Claro que não é ilustração rara especial, como por exemplo esse Giovanni da equipe Rocket que está por 133, ou então o Ethan que está por 140, mas já são cartas boas de se investir e cartas para ter uma perspectiva de valorização não tão distante. Em Fagulhas Impetuosas a gente tem algumas cartas muito baratas pelo estilo de cartas que são, como por exemplo o Apelo da Elisa por R$25 ou o Olhar da Jasmine por R$12, e cartas de trainers full art, principalmente femininas, tendem a valorizar bem, muito bem mesmo, principalmente no Japão, que elas são muito bem quistas. Só que aqui eu tô vendo esse deságio muito grande e uma ótima oportunidade de investimento. E tem várias outras coleções, como por exemplo Evoluções Prismáticas, Coroa Estrelar, Fábulas Nebulosas, que são todas coleções que tem trainers full art. E eu tô, sempre que possível, tentando pegar o máximo de cartas nesse estilo. Sempre que surge uma oportunidade, sempre que eu vejo alguém vendendo na minha cidade, na loja da minha cidade, ou em grupos de troca, etc. Porque eu acredito que no futuro o passado vai se repetir. E quando ele se repetir, eu vou ter me adiantado. E obviamente, eu acho que isso é uma estratégia muito boa. Obviamente, isso aqui não é uma recomendação de investimento, eu só estou explicando o cenário, trazendo essa pauta para discussão, justamente porque é uma coisa que eu não vejo ninguém falando e é uma coisa que está passando despercebido e que na minha cabeça tinha que estar muito mais alarmado do que realmente está. E bem, esse foi o vídeo. Eu quis fazer esse vídeo mais rápido, trazendo essa discussão. Comenta aí se você concorda comigo, se você acha que no futuro o pessoal vai voltar a querer colecionar treinadores full art, se vai ser se é um investimento válido, se são cartas que vocês pretendem pegar. E é isso. Aqui na descrição vai ter também o link do meu e-book sobre como começar a investir no mundo Pokémon TCG. É um e-book voltado para quem quer começar nesse mundo, quer começar a aportar e não está seguro de si, não está seguro de como funciona o mercado, etc. Então é um e-book que ajuda muito essas pessoas. Além disso, na descrição tem um grupo nosso do WhatsApp de promoções e o nosso grupo do Discord. Sinta-se à vontade para entrar e fazer parte da comunidade Arte TCG. E bem, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha com um amigo e é isso. Até a próxima, falou!